até o Natal e sobrou muita comida dos dois que comemos em casa, tartas e bolos e bolachas, e eu sei, encontrei uns novos quilos. Estamos bem. Estamos bem. Sandra foi ter com seu pai na perda de mãe nesta semana. Chegou ontem lá. Lembramos dela na oração. Momentos tristes, não? Para perder nossos queridos. Que ela seja um reconforto a seu pai. E, se percebo bem, os dois são crentes, tanto a mãe que faleceu e o pai. Então, que Deus os consola. Quando perdemos os queridos que não conhecem a Senhor, é pouco, não há consolação. Mas, graças a Deus, que ela pode ser ajudada ao Pai nesse momento. Zhang enviou uma mensagem que não ia poder estar hoje no nosso meio. Então, lembrem dele em oração. Deus tenha sua vontade em tudo com ele. Quem mais faz falta alguma oração para eles? Há outra que tem necessidade ou petição de alguma? Não esqueçamos de também lembrar em oração a prima de Ivanilda, a Buia, continua com aquele cancro muito avançado e então tanto a Buia como Maiti, a outra irmã da Buia, não é? Os dois precisam de Cristo. Então temos pelo menos essas pessoas para lembrar em oração. E sei que há outros. Alguém mais tem uma petição para mencionar? Daniel e Raquel começaram nessa semana, a quinta-feira, começaram numa viagem de como 10.000 quilómetros. E vão passar por muita neve e altos passos nas montanhas, então que Deus os cuide em tudo. Vão ter que passar por lugares onde terão que colocar cadeias nas rodas para passar. Legalmente não podem sem essas cadeias, então é momentos diferentes do que o normal, não? Então, que Deus os cuide em tudo. Pois uma pensão. É correntes, cadeia e a prisão. Correntes. Correntes. Nas rodas são correntes que se põem. Ok. A prisão não devemos comentar. Obrigado, Luís. Correntes, ok. Então, eu lembro a primeira vez que tive que utilizar correntes lá em Springfield, Missouri. Tinha nevado como um tanto assim. Muito. Numa noite. E eu saí para colocar as correntes e nunca tinha feito antes. Acertei que tinha. Então, levantei o carro e comecei. E há um ferro que para começar a corrente, ao pneu, se usa e logo se tira. Pois eu tirei este ferro e não queria colocá-lo na neve e perdê-lo. Então,
sem pensar, eu coloquei na boca. E tanto assim senti que congelou os meus lábios. E sem pensar, eu, oh não! Meus lábios saíram com... aprendi a não fazer isso. Mas são momentos diferentes do normal para a maioria de nós. Então, que Deus os cuida na viagem. Que fiquem com lábios. Alguém mais? Uma coisa para lembrar em oração? Alguma pessoa ou alguma necessidade? Amanda está conosco hoje, a nossa sobrinha, e se não lembras, ela vive e trabalha em Lisboa com o Ministério dos Surdo-Mudos e está a desenvolver muito vídeos das Escrituras. E o projeto perante ela é traduzir toda a Bíblia na língua gestual. É um grande trabalho para que ela está a enfrentar. Então, how many of the different videos have you made of different passages, or how many have you done? Most of Genesis and the first two chapters of Mark. Que a maioria da Gênesis já fez e 3 capítulos do Evangelho de Marcos. Então, já feito. Muito para fazer. Eu sei na tradução e é assim, é traduzir as Escrituras a outro idioma. É o que é. E conhecemos muitos irmãos através dos anos que literalmente passaram toda a sua vida em realizar uma tradução a outro idioma. E é muito esforço. Então, que Deus abençoe a Amanda nisso e que Deus utilize isso entre pessoas que são muitas vezes afastados do resto da sociedade. Que Deus alcance muitos deles. Então é outra coisa para lembrarem na oração. Só a benção. Que Bethany e Alissa chegaram na escola, chegaram bem, saíram, o dia que iam sair, tiveram que sair um pouco tarde, porque a Alissa teve que ser testada, estava doente e não foi uma bactéria, não, de verdade foi um vírus de qualquer, mas não foi Covid. Então ela voltou à escola muito feliz. E chegaram bem. Mais alguma benção para mencionar? Ok. Mendes, por favor, guia-nos em oração. Lembra de Zan, da Buia, o trabalho da Amanda. Estas coisas que podes lembrar. Senhor, queremos agradecer-te por estarmos hoje aqui reunidos, estudar a tua palavra e queremos também pedir-te pelo Zan e a família dele, que os continues a acompanhar, que ores por eles, que ele não perca a sua fé. Pedimos também pelas primas da Iva e pedimos também que continues a abençoar o trabalho da Amanda. E também vamos pedir-te que abençoes este nosso culto de hoje e a semana que agora vai começar para todos nós. Amém. Obrigado, irmão. Ok. Estivemos a seguir os passos do Senhor
no Evangelho de João e tentar ver as diferentes maneiras que Jesus está apresentado através de João. E quase estamos a terminar, estamos no penúltimo capítulo, capítulo 20. E hoje queremos ver o vitorioso, ressurreto Filho de Deus. Então, contemplamos um bocado a sua crucificação na semana passada. E é muito para contemplar. Eu mencionei a semana passada, ao preparar aquela mensagem, eu fiquei tão triste. Só de, mais uma vez, pensar no que o Senhor realizou para mim. O que foi necessário para tirar meus pecados. Mas isso foi parte do plano de Deus. Ele teve que tomar nosso lugar naquela cruz. E Ele veio para isso. Ele não veio para reinar, como os apóstolos tinham pensado e antecipado. Não para reinar no seu reino literal sobre a terra. Ele veio para reinar nos nossos corações. E custou a vida dele em muita agonia. Mas graças a Deus, não ficou naquela cruz ou naquela sepultura. Então, através de João e os outros evangelhos, Jesus sempre anunciou aos seus discípulos que tivesse que dar sua vida pela redenção do mundo, mas que depois de 3 dias ressuscitaria dos mortos. Antes de testemunhar a ressurreição de Jesus, o aviso da morte do Senhor nunca foi compreendido pelos discípulos. Pedro não ia aceitar isso. Eu morrerei por ti, eu te defenderei, Jesus. E os outros discípulos igual. Pedro sempre expressá-lo. Eles não pensaram nada na sua morte. Ao contrário, que ele reinaria. Antes de testemunhar a ressurreição de Jesus, este aviso não foi compreendido. E menos a ideia da sua ressurreição. Não entrava no seu pensar. Depois de testemunhar os poderes sobrenaturais de Jesus, os discípulos não quiseram concordar com o propósito para o qual o Senhor veio, o ser o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Não, Senhor, não será isso. Tu vais ser o Messias que reina e tira o poder de Roma sobre nós. Então, apesar de ter declarado a eles várias vezes sua morte, não condizia com suas ideias sobre o Messias. Mas, enfim, mataram-no e as esperanças que tinham desapareceram. Quem seria o próximo se mataram tão facilmente ao Messias? Se Jesus, o Messias, foi eliminado assim, que seria o fim dos discípulos?
muitas questões tinham depois da sua morte. Cada discípulo tinha sido convencido de Jesus ser o Filho de Deus com poder. Calmou as ondas, alimentou aos milhares do nada, curou os coxos e cegos. Como era possível que morreu assim com tanta desonra e acusação de blasfêmia? Onde estava aquela voz do céu? Por que Deus, o Pai, o abandonou? Muitas questões tinham. Nada fazia sentido aos discípulos. Teriam que tentar voltar às suas profissões sem chamar atenção a si mesmo. E esquecer-se de sua entrega e compromisso com aquele que era sua esperança. Tudo mudou. Mataram o Senhor. Ai de nós. Que faremos? Então, no meio de tanta tristeza, tanta confusão, houve a realidade do amor que tinham para com Jesus. Amavam o Senhor, porque Ele os tinha amado. Os tinha alimentado, os tinha protegido, sempre pensou neles. Eles o amaram. Ele libertou-os dos demônios. Desculpe, já saltei uma coisa. O tinham chamado, os sacerdotes tinham dito que ele era feiticeiro. Que ele fazia o que fazia pelo poder de Satanás ao tirar demônios. Não houve respeito nenhum para Cristo da parte do povo religioso. Eles sabiam que não era feiticeiro. Eles sabiam que não era uma fantasia que estiveram a seguir. Ele foi o Filho de Deus com poder e o sabiam, mas o mataram. Por que não se defendeu? Por que não chamou as legiões celestiais para o socorrer? Mas não, tudo findou em vergonha e agonia. Tudo o que restou foi o seu amor por ele e a necessidade de manifestá-lo de alguma forma. Ele já está morto. Não vai haver reino? Não vamos segui-lo? Servi-lo? Está morto. Mas chegou aquele terceiro dia. Sim, chegou aquele terceira manhã. E a Maria Madalena, ela quis manifestar seu amor. Jesus tinha tirado tantos demônios dela, a libertou e o sabia. O amo.
irei ter com a sepultura e para manifestar seu amor. Ela seguiu como os outros discípulos e sabia quem foi. Era preciso para ir ter com sua sepultura e de alguma forma expressar sua gratidão pelo perdão, por sua misericórdia e graça abundante derramados na sua vida. Ele era tudo para ela. E ela teve que dizê-lo. Chegamos a esses momentos com queridos falecidos, como Sandra está nesses dias. E não, há coisas que queremos dizer, que não tínhamos dito. Queremos expressar nosso amor. Certamente, Maria Madalena sentiu para com o Senhor. Teve que dizê-lo quanto o amava. Mas ao chegar, alguém teve mudado a pedra. Alguém tinha roubado o corpo do Senhor. Que passou? Que devo fazer? Pedro e João, eles vão saber o que fazer. Eu tenho que voltar e dizê-los. Então, primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Viu a pedra tirada. Correu, pois, foi a Simão e a outro discípulo, a quem Jesus chamava. Assim João descreve-se no seu evangelho. Assim refere-se a si mesmo, João. E disse-lhes, levaram o Senhor e não sabemos onde o puseram. Está morto e agora roubaram-no. Pedro e João. Pedro era um primo mais velho de João e sempre quis realizar a coisa que achava importante do momento. Assim foi Pedro e através dos evangelhos vemos a Pedro assim. Quando estava no barco e Jesus andando sobre as águas aquela noite, é Pedro que reagiu. Deixa-me ir ter contigo, Jesus. Sempre impulsivo. A faca para cortar o servo do sumo sacerdote quando chegaram a fazer preso o Senhor Jesus. Ele reagiu, sempre falava, sempre agia. Pois ele e João, os dois, de ouvir de Maria Madalena que alguém tinha mudado o corpo do Senhor, correram ao sepulcro para saber o que passava. João era mais jovem e mais ágil e chegou primeiro. E ele ficou fora do sepulcro. Mas logo chegou Pedro. Ele não parou fora, ele entrou. O que passa aqui? Lá viram os lençóis, nos quais o corpo do Senhor foi envolvido por José de Arimateu e Nicodemos. E aquele lenço que cobria a cara, posto a um lado.
quem faria isso? Quem roubaria o corpo do Senhor? Já não era suficiente a blasfêmia? Não era suficiente tudo o que já tinham feito ao Senhor Jesus? Acusações, bofetadas, o cuspir na cara, os azoites, a coroa de espinhos, os gritos para o crucificar, a cruz, o martelo e os pregos. Logo a lança. E agora roubaram seu corpo. João também entrou. E ao entrar, olhou os lençóis, viu os lençóis, e em João numa fé saltou. Diz que ele creu. Viu também no outro discípulo chegar primeiro ao sepulcro, viu e creu. Não foi dito isso de Pedro. Uma fé saltou no coração de João. Será? Mas ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tinham ouvido isso de Jesus várias vezes, mas não compreenderam. Não tomaram ao peito essa promessa do Senhor. Me vão crucificar, mas 3 dias depois eu vou ressuscitar dos mortos. Deus me tem dado o poder de dar minha vida e tomá-la outra vez. Eu tinha dito recentemente a eles. Mas não entrou na sua mente, não conceberam a ressurreição divina que Jesus ia realizar. E voltaram a casa para dizer aos outros, roubaram o corpo do Senhor. Mas João teve alguma esperança lá, sem compreender a ressurreição. Nos versículos 11, nós estamos a ler toda a passagem, só a pensar através delas. Mas Maria Madalena, depois de explicar aos discípulos que o corpo do Senhor não estava no sepulcro, voltou e ficou a chorar, a olhar para dentro. Onde estava esta casa onde os discípulos estiveram reunidos? Ela tinha voltado a falar a Pedro e João, eles correram e logo ela também chegou novamente ao sepulcro. É precioso esta realidade. Ela estava lá, chorando fora do sepulcro, olhando para dentro. E esses mensageiros celestes, esses 2 anjos, sabiam o que ela ainda não percebeu. Mas logo a atenção de Maria mudou para outra pessoa que estava atrás dela.
os anjos tinham perguntado: por que choras? E essa outra pessoa que estava atrás dela faz a mesma pergunta: mulher, por que choras? Pela razão que fosse, Maria não reconheceu a Jesus, até que ele disse seu nome: Maria. Maria. Ela havia chegado disposta a carregar o cadáver do seu Senhor, onde fosse necessário. Ela tinha dito isso já. Onde puseram no corpo do Senhor, eu o carregarei. Maria. Ela não ia carregá-lo a nenhum lado, porque ele era quem falou consigo. Aquele que lhe estava a ensinar como viver, como amar, pensar e esperar, esteve a olhá-la cara a cara. E ela disse: Rabboni, mestre. Ele deu mais umas instruções a ela, e ela saiu apressadamente para anunciar aos discípulos a notícia que ninguém esperava. Jesus vive! Já ouvi! Falou comigo! Maria Madalena foi o primeiro dos discípulos para ver ao vitorioso, ressurreto Filho de Deus. O mesmo dia da tarde, o primeiro dia da semana, os discípulos estiveram congregados com portas fechadas. Por quê? Trancadas as portas. Por quê? Porque tiveram medo dos judeus. Não foi uma altura fácil para se reconhecer como um dos discípulos de Jesus. Eles esperavam a ira dos religiosos em qualquer momento. Mas não foi um soldado enviado pelo Sinédrio que chegou entre eles. Mas sim, alguém chegou. Sem abrir nenhuma porta, Jesus chegou no seu meio e diz: paz seja convosco. Oh, precisavam daquela palavra. Paz seja convosco. Não temor, não há confusão, não há incredulidade lhes deve dominar, mas a paz. Não foi somente a paz que ele queria que vivessem, mas também seu propósito. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Paz seja convosco, mas tenho trabalho para vós. Como o Pai me enviou, assim eu estou a enviar-vos. Jesus não somente lhes encarregou com esta comissão, que se repete em diferentes palavras em todos os evangelhos, mas também lhes deu o poder espiritual para o realizar, em versículos 22 e 23. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem nos retiverdes, lhes são retidos.
Então, essa passagem de João é distinto dos outros evangelhos no lugar, tanto no tempo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz que deviam esperar juntos em Jerusalém até que recebessem a virtude do Espírito Santo. Mas o propósito foi singular: ser-me-eis testemunhos tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e a Samaria e até os confins da terra. Tal como Deus Pai enviou seu Filho em amor para testemunhar da verdade de si mesmo, Jesus envia seus discípulos com o mesmo propósito de anunciar a verdade a todo o mundo. Há muito que ocupa nosso tempo, não? Trabalho, família, o que temos que fazer. Mas nossos pensamentos, nossos desejos. Mas o Senhor quer que no centro das nossas vidas, haja um propósito real. Ser-lhe testemunhos até os confins da terra. Nós. Não somente onde for conveniente, mas além dos nossos planos, Deus quer usar as nossas vidas para dar a verdade do seu Filho a todos. Pergunta: tens abraçado esta ordem de Jesus para ti mesmo? É Jesus o mestre da tua vida para te ensinar como viver, amar, pensar e esperar? O mundo e seu sistema não concordam com esse propósito e podemos sentir temor como os discípulos sentiam. Mas as boas novas são: paz seja convosco. Podemos, no meio de temor, no meio da ameaça, no meio da perseguição, no meio do mundo que nos quer chamar intolerantes, no meio de tudo o negativo, podemos ter a paz do Senhor. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus envia-nos com todo o que precisamos, com todo o que precisamos para realizar seu propósito. Ele não nos envia meio preparados. Quando Jesus nos envia, nos tem preparado e nos envia com todo o necessário para realizar sua comissão. Deu-nos seu Espírito para nos guiar na verdade. Inspirou sua palavra para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir em toda justiça para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Deus nos tem dado tudo o necessário. Maria Madalena, João e Pedro, tantos outros irmãos na fé, tiveram seus momentos de confusão, dúvida, temor, mas ao olhar ao Senhor vitorioso e ressurreto pela fé, acharam tudo o necessário para o obedecer. Que o Mestre nos acha olhando para Ele em paz e obediência também. Então, esses irmãos, nada ia como tinham pensado.
Jesus os tinha anunciado várias vezes da sua morte e ressurreição. Simplesmente não ficava. Não compreendiam, não pode ser. Ele significa outra coisa. Mas logo, crucificado foi. Morto. E a situação lhes vencia. E estiveram escondidos juntos numa casa com temor. E Jesus não queria isso. Não. Paz. Apareceu. Paz seja convosco. Não ficam assim. Não escondem-se. Não deixam de acreditar no que vos tenho ensinado, no que eu tenho planeado para vós. Paz. Esqueça das ameaças. Esqueça disso. Vão ser-me testemunhas entre este mundo. Até que volte. Então, irmãos, estamos a querer ter aqueles domingos de missões. Em março, aparentemente, vamos fazê-lo. Mas não só para ter um programa. Não. É para nos focar novamente. Seria que Deus me utilizaria. Ou de enviar outros, ou de ser enviado. Que será o plano de Deus? No meio de nossos planos, o que é que Deus quer de mim? E vai ficar dentro desta mesma comissão de ser-me-eis testemunhos até os confins da terra. Que Deus tenha tanta liberdade conosco como tinha com Maria Madalena. Que estava disposto a o que for, porque sabia de quanto Deus a tinha libertado. E o amava. Então, que Deus ajuda-nos a ter mesmo o espírito dela e dos outros que também curvaram suas vidas perante Deus, esses apóstolos. E que Ele nos coloca onde é que Ele quer que estejamos cumprindo seu propósito até que Ele venha para nós. Vamos orar. Senhor, estamos conscientes que Tu nos tens chamado a servir-te. Estamos conscientes mais e mais que tens planos muitas vezes que não são nossos planos. E temos essa responsabilidade um com o outro na igreja de admoestar e exortar um ao outro com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Não só a saber dizer a palavra certa um ao outro, mas a recebê-la. E ser dominado por ela. Se tu queres de mim ou de qualquer outro,
outra coisa do que estamos a fazer, ou onde estamos a fazê-lo. Ó Senhor, ajuda-nos a estar dispostos e confiados na Tua providência. Tenha Tua vontade com cada um de nós. Abençoa a Zang hoje, onde ela esteja. Guia a sua vida. Supra tudo para ele, segundo a Tua vontade. Lembramos da Sandra, hoje, com tristeza de coração na perda da mãe. Abençoa que ela seja uma luz e edificação para seu pai e as outras pessoas à sua volta. Por estas outras pessoas que ainda não te conhecem com tanta necessidade física, mas maior que isso é seu relacionamento contigo pela fé. Opera em Buia e Maiti, outros queridos que ainda não te confessam como Senhor. Senhor, sabemos que pronto vais voltar. Queremos obedecer-te. Queremos ser útil nas tuas mãos para dar testemunho ao mundo à nossa volta. Este dia temos mais algumas aulas. Abençoa-os, Pai, a nossa petição. Temos esses dias próximos, se nos des esses dias, temos para viver nesta comunidade perante Ti. Ajuda-nos a ser-te fiel. Ajuda-nos a amar as pessoas à nossa volta com a verdade. Falada, tanto vivida. Que Tu sejas exaltado e conhecido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos.